Olá amigos, vamos retomar o capítulo 5 de João. Vamos começar agora a ler no versículo 19, onde ficamos, e desde o versículo 19 até ao final do capítulo é aqui um discurso de Jesus, de Yeshua, que eu vou ter que dividir em dois para podermos aqui enfatizar um ou outro versículo. Vamos dividir em dois para não ficar muito longo num vídeo só, para eu não estar aqui a ler um grande texto e também para quem está a ouvir poder aqui meditar mais num conjunto de versículos e não somente ler sem pensar no que está a ler. Então eu vou ler aqui esta primeira parte do que nos falta, começando aqui no versículo 19. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o Filho, por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz e lhe mostrará coisas maiores do que essas para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do julgamento. Paramos aqui agora e vamos meditar um bocadinho no que é que Jesus está aqui a dizer neste discurso. Eu interrompi, ele depois continua, mas ele diz que o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas aquilo que vê o Pai fazer, tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus aproveitava as noites para estar em oração com o Pai. Por isso é que ele aparece, às vezes, quando ele vai atravessar algum mar, ou o Mar da Galileia, por exemplo, que não é um mar, mas é um lago grande que eles chamam o Mar da Galileia. Às vezes vemos que Jesus está a dormir durante o dia, porque ele ficava durante a noite em oração com o Pai. E ele criou esta ligação com o Pai, porque não baseada naquilo que ele já tinha na eternidade, mas ele aqui num corpo de carne viu-se limitado como um ser humano como nós, e então ele tinha que tirar tempos de oração como nós temos que tirar, e estava sujeito aqui às leis naturais onde nós estamos, e tinha que fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Ele já não tinha acesso ao Pai daquela maneira como ele tinha quando ele estava com o Pai, antes de vir no que nós chamamos o céu, no lugar onde Deus está. Então ele tinha estes tempos onde ele buscava e precisava saber o que é que o Pai queria que ele fizesse aqui na Terra. E lemos anteriormente que ele foi ter com aquele homem paralítico, porque ele diz que via o Pai fazer as coisas e ouvia o Pai, e o Pai enviou-o ali e ele foi. É isso que nós precisamos de fazer também, aprender a buscar a Deus. Tirar o nosso tempo de oração com Deus, para que Deus nos vá instruindo o que é que Ele quer que nós façamos aqui na Terra, como Jesus fazia. E aqui diz também que o Pai concedeu ao Filho o julgamento. Os homens serão julgados pelo Filho e que devemos honrar o Filho como honramos ao Pai. Há grupos que dizem que até alguns messiânicos que já aceitam que Yeshua era o Messias, não aceitam ainda a adoração ao Filho, mas isso existe. Apocalipse surge lá com a adoração ao Cordeiro. O Filho deve ser honrado como é honrado o Pai. Mas isto é um mistério da pluralidade divina. Se quiserem depois procurem no canal do YouTube, nos vídeos antigos que eu tenho lá sobre o que é que quer dizer Elohim e sobre o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus e sobre esta pluralidade divina. Mas aqui Yeshua ia anunciando o Pai,
E está aqui a dizer que estava para breve o tempo em que os mortos ouviriam a sua voz e voltariam à vida. E a pessoa está aqui a falar de que quando ele morreu, ele desceu esse lugar dos mortos. Diz lá em Pedro que o Evangelho foi pregado aos mortos e eles ouviram e alguns aceitaram. Aqueles que o ouviram e aceitaram foram ressuscitados e foram como primícias para o Pai. Porque até Yeshua vir, os homens morriam, mas não tinham acesso ao Pai, porque eles não estavam ainda redimidos. E havia um lugar onde as pessoas estavam, era chamado no Antigo Testamento o Sheol, e o seio de Abraão era o lugar onde estavam aqueles que eram seguidores de Deus, fiéis a Deus, como houve ao longo do Antigo Testamento. E pessoas justas que cumpriam a palavra de Deus e que eram justos diante de Deus. Por exemplo, os pais de João Batista, diz lá a Isabel e Zacarias, que eram justos no cumprimento dos mandamentos, eram justos diante de Deus, e outros ao longo da história. E aqui Yeshua diz que haverá o julgamento, mais uma vez. E termina que vão ressuscitar uns para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Mas aqui está a falar já na sua vinda e no julgamento final. Quando houver um julgamento, uns ressuscitam para a vida e outros para a morte. E vou parar aqui. Se tiverem dúvidas, eu tenho sempre um e-mail que é o buscandoluzverdade@gmail. Eu vou deixar aqui em comentário. Se tiverem dúvidas sobre estas coisas, podem enviar-me um e-mail. Não prometo que respondo no próprio dia, mas vou responder com certeza, sempre, logo que eu possa. Ficamos então por aqui, continuamos na próxima semana para não alongar, e força aí em ler os textos em casa, habituem-se a ler e a ter uma comunhão com as Escrituras, porque o Espírito de Deus está presente e vai dar-vos entendimento, e vai trazer luz e vai revelar muitas coisas para a vossa vida.